Olá, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando mais uma temporada do seu programa Teologia Viva. Nós estaremos estudando a partir de hoje com o tema geral Os 10 Mandamentos, princípios de Deus para os nossos dias. E contamos com a sua participação. Aproveitemos esta oportunidade e cresçamos juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Queridos irmãos, estamos iniciando neste primeiro episódio uma série de reflexões que estaremos fazendo, estudando sobre os 10 mandamentos. Mas o tema, de forma restrita, que estaremos estudando hoje é o seguinte: o Decálogo, mandamentos de Deus ao povo de Israel. E queremos lhe convidar para, nesse instante, estarmos iniciando, como sempre fazemos, lendo na Palavra de Deus. E você pode, nesse momento, estar com a sua Bíblia, com o seu bloco de anotações e fazendo suas ponderações, suas anotações especiais para que possa, estar crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. E quero lhe convidar nesse momento para estarmos lendo o texto básico para esta reflexão, que está em Êxodo, capítulo de número 34, versículo 27 e o versículo de número 28. E queremos lhe convidar nesse momento para estarmos lendo juntos esse texto sagrado, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Amém, que bênção! Nesta série de meditações, como dissemos, sobre os 10 mandamentos, nós iniciaremos hoje destacando que o Decálogo faz parte da lei dada por Deus, através de Moisés, ao povo de Israel, como um código de conduta, claro, após estes serem resgatados do Egito, como a Palavra de Deus deixa bem claro. Os 10 mandamentos encabeçam os demais preceitos da lei de Deus, desde Êxodo capítulo 19 até Levítico capítulo 27, versículo de número 34, uma vez que a lei de Deus não se limita a 10 mandamentos. É bom destacarmos isto aqui. Mas ela é composta em sua totalidade de 613 mandamentos, sendo 365 proibitivos e 248 afirmativos. Então não são apenas 10 mandamentos. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil afirma a esse respeito o seguinte: cremos e declaramos que o Decálogo em si mesmo não é a lei de Deus, e sim parte dela. A lei foi escrita num livro e não em tábuas de pedra, conforme nós podemos observar no texto que diz: porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, conforme Gálatas capítulo 3, versículo de número 10. Sendo assim, o Decálogo seria o resumo de todos os preceitos revelados no Pentateuco. Observe, portanto, que é importante iniciarmos esta reflexão mencionando isso. O Decálogo, identificado no Antigo Testamento pela expressão hebraica Aseret HaDevarim, significa literalmente as 10 palavras. Esse termo aparece 3 vezes no Pentateuco. Nós podemos observar algumas dessas ocorrências. Vejamos, por exemplo, Êxodo capítulo 34, versículo 28, diz assim: E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, observe, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, nós encontramos: Então nos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também Deuteronômio, capítulo 10, versículo 4, Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim.
A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, traduziu a expressão as 10 palavras pelo termo decálogos, que decorre da junção de 2 termos gregos, deca, que significa 10, e logos, que quer dizer palavra, ou seja, juntando-as, a expressão 10 palavras. Após a Septuaginta, o termo decálogo só aparece num período da patrística, e depois disso, o vocábulo se tornou popular entre os cristãos. Algumas informações gerais sobre os 10 mandamentos precisam ser observadas e queremos refletir junto com você. Foram escritos, primeiramente, em 2 tábuas de pedras pelo próprio Deus. Observamos que várias referências mostrada que outras partes da lei, elas foram ditadas por Deus e escritas por Moisés. Deus ditou e Moisés escreveu. Por exemplo, em Êxodo, capítulo 17, versículo de número 14, está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Êxodo 34, versículo 27 também nos diz: Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E para quem deseja ainda analisar outras referências que vai mostrar Deus ditando os mandamentos, a sua lei para o seu povo, pode também anotar Deuteronômio capítulo 27, versículo 3, versículo 8 e também Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 9. Embora Moisés tenha escrito boa parte da lei, e nós já vimos por essas referências, isso ditado pelo próprio Deus, como já vimos, os 10 mandamentos, no entanto, as 10 palavras, foram escritas diretamente por Deus, como nós podemos também conferir, e eu quero convidar você para ler conosco. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, Deuteronômio capítulo 4, versículo 13. Ainda nós encontramos a seguinte expressão: estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz. E nada acrescentou, e as escreveu, observe, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. E ainda, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo capítulo 31, versículo de número 18. O pastor Ezequias Soares, na sua obra Os 10 Mandamentos, Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança, que publicada foi pela CPAD, menciona sobre essa expressão que acabamos de citar, o dedo de Deus, como sendo uma linguagem figurada, que, segundo Agostinho de Hipona, indica pelo Espírito de Deus e, ainda de acordo com Clemente de Alexandria, pelo poder de Deus. Uma outra consideração não menos importante que devemos fazer, ainda destacando sobre os 10 mandamentos, é que esse trecho é a parte da lei que Israel viu e ouviu Deus entregando a Moisés. Você pode averiguar isso em Êxodo capítulo 20, versículo de número 18, a ponto de o povo dizer o seguinte a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo capítulo 20, versículo de número 19. Em virtude dessas 2 peculiaridades, o decálogo se reveste de um valor especial no relato encontrado no Pentateuco, mas, para o cristianismo, tem o mesmo valor que qualquer outra porção das Escrituras, uma vez que toda a Escritura é inspirada por Deus, como o próprio apóstolo Paulo registra na sua 2ª epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Ele diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em injustiça. Quanto à importância dos 10 mandamentos, é algo que precisamos também aqui destacar. Israel chegou ao Monte Sinai
aproximadamente 6 semanas após a sua partida do Mar Vermelho. E ali permaneceram quase 1 ano, conforme Números 10, versículo de número 11. Ao pé do Monte Sinai, os hebreus receberam a lei e fizeram aliança com o Senhor. Foram devidamente organizados como nação e aceitaram ao Senhor como rei, submetendo-se ao seu governo. E esta forma de governo é chamada de teocracia. A respeito da importância do decálogo para a nação recém-organizada, Paul Rolfe, no seu livro O Pentateuco, faz menção da seguinte informação: uma obscura tribo de escravos procedente do Egito submerge nos desertos e depois 40 anos sai com um código sintetizado em 10 frases muito breves, porém completas, onde estão entretecidas a moral e a religião, tão livres de peculiaridades locais ou nacionais e tão estreitamente relacionadas com os deveres fundamentais que hoje, após 3.000 anos, esse código é autoridade entre a maioria dos povos civilizados. Que coisa interessante, não? Sobre a estrutura dos 10 mandamentos, nós precisamos fazer o seguinte destaque. A lei moral de Deus, ela é resumida nos 10 mandamentos. O número 10 nas Escrituras indica plenitude ou completude. Estas 10 palavras estão esboçadas somente em 2 lugares em toda a Bíblia. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao versículo de número 21. A sua estrutura é posta de formas variadas pelos estudiosos da Bíblia. Sobre essa realidade, no comentário bíblico Beacon, encontramos a seguinte informação. Seguindo Agostinho, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Luterana consideram os versículos 2 a 6 o primeiro mandamento e dividem o versículo 17, que trata da cobiça, em 2 mandamentos. Já o judaísmo odierno reputa que o versículo 2 ordena a crença em Deus e é a primeira palavra, e combina os versículos 3 a 6 na segunda. A divisão aceita nos primórdios da igreja torna o versículo 3 o primeiro mandamento e os versículos 4 a 6 o segundo. Esta posição foi apoiada por unanimidade pela igreja primitiva e é mantida hoje pela Igreja Ortodoxa Oriental e pela maioria das igrejas protestantes. Os judeus, desde Filo de Alexandria até a atualidade, dividem os 10 mandamentos em 2 grupos de 5. Um grupo para cada tábua. Agostinho de Hipona acreditava haver 3 mandamentos na primeira tábua e 7 na segunda. Boa parte das igrejas reformadas acreditam que na primeira tábua estavam 4 mandamentos, já na segunda, 6. O que, claro, nós não podemos afirmar, visto que não temos referências bíblicas que evidenciam esta informação. Mas o certo é que o decálogo é composto por 8 proibições e 2 ordens, sendo consideradas que os 4 primeiros mandamentos mostram a relação apropriada do homem para com Deus, o que nós chamaríamos de âmbito vertical, e os últimos 6 mandamentos lidam com as relações humanas no âmbito horizontal. Alguns interpretam, a propósito, que o Senhor Jesus sintetizou as 2 tábuas nos 2 grandes mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, portanto, dependem toda a lei e os profetas.
A famosa divisão entre lei moral e cerimonial e civil, por exemplo, foi feita a partir da Idade Média, simplesmente com o propósito didático, claro, o que é atribuído a Tomás de Aquino. Destacamos, porém, que esta divisão não é feita pela própria Escritura, ela não é canônica, visto que não há 3 leis, mas uma só, que podemos, aí sim, considerar que nela há aspectos morais, aspectos cerimoniais e também aspectos civis, e que todos estes foram cumpridos em Cristo, como entendemos ao lermos as palavras do apóstolo Paulo, que assim se expressa: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo de número 4. O propósito dos 10 mandamentos. Alguém pode se perguntar quais os propósitos. O decálogo é mais que um código de leis. Antes, é a base do pacto teocrático, como já vimos, o governo de Deus, que separou o povo de Israel como um veículo do favor divino, como um elemento através do qual a mensagem espiritual haveria de ser transmitida. Sobre o propósito dos 10 mandamentos, a propósito, me permita a redundância aqui e o trocadilho de palavras, o doutor Russell Norman Champlin, em sua enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, assim se expressa a respeito dos propósitos do decálogo. Os inúmeros preceitos que aparecem em seguida, governando cada aspecto da vida diária, ensinam-nos que Deus está atento a todos os aspectos da nossa vida. Esse elaborado sistema tinha o intuito de governar a vida física dos israelitas, mas também tinha funções educativas. O propósito do decálogo, ou seja, o próprio decálogo, estabelece alguns princípios perfeitamente éticos, cuja aplicação pode ser vasta e também abrangente. Concluímos, portanto, diante destas palavras, que os 10 mandamentos representam o padrão ético inteiro dado à humanidade por toda a Bíblia. Após a saída do Egito ao povo de Israel, ou do povo de Israel, esse povo recebe a lei no Sinai, a lei do Senhor, a fim de andar de forma agradável aos seus olhos. Assim como Israel, Deus também nos resgatou do cativeiro do pecado e nos presenteou com a sua palavra, a Bíblia Sagrada, a fim de guiarmos a nossa vida segundo a sua perspectiva. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil destaca ainda a esse respeito que não somos salvos por observarmos e guardarmos os mandamentos. Somos salvos pela graça por meio da fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. Esses preceitos foram dados como orientação para uma vida próspera e abençoada. Essa é a vontade de Deus. Dessa forma, podemos, caros irmãos, afirmar, sem sombra de dúvida, que os princípios morais contidos no Decálogo são imutáveis. Dessa forma, é importante conhecer o sentido de cada mandamento à luz do Novo Testamento e como eles foram adaptados à graça, o que veremos com mais propriedade nos próximos episódios. E você não pode perder esta oportunidade. Vimos, portanto, que os mandamentos de Deus são 613 preceitos, mas que estes estão resumidos nas 10 palavras ou nos 10 mandamentos. Vimos, consequentemente, que essa lei, em sua totalidade, em seus aspectos mais variados, foram cumpridos em Cristo, através da sua morte e também da sua ressurreição, claro, trazendo consigo princípios que são destacados para a vida cristã. Nós veremos no decorrer dessa jornada, desta temporada, quais são estes princípios e em que aplica-se cada área de nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Destacamos, portanto, e assim fazendo esta observação, retomando, de que embora os 10 mandamentos, eles tenham sido escritos pelo próprio Deus, é importante lembrar de que é um texto inspirado, como todos igualmente são, da Bíblia, de modo que nós precisamos ter essa consciência. Por que fazemos esta afirmação? Porque às vezes há
alguns grupos denominados heterodoxos que querem fazer a afirmação de que esta parte da Escritura ela é diferenciada das demais, o que a gente não pode concordar. É que os 10 mandamentos têm a sua importância, nós já vimos, quais são os seus principais propósitos, também nós já vimos, mas não podemos considerar como sendo diferente das demais porções da Bíblia, já que não existe mais um livro, ou seja, não existe um livro mais inspirado do que o outro. Todos os livros da Bíblia são inspirados igualmente. E é exatamente partindo desse princípio, desta realidade, que nós resgatamos, não é? À luz do Novo Testamento, quais são esses princípios aplicados para a vida cristã. Então, estaremos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus, enriquecendo, não é, o conteúdo, e você não pode deixar de participar. Com certeza, cresceremos juntos na Palavra de Deus. Então, compartilhe esse conteúdo do Teologia Viva com seus amigos e também familiares. Aproveite e passe na nossa playlist e acesse todos os nossos conteúdos no canal da Rede Brasil no YouTube. Aproveite, curta, comente, ative o sininho para receber notificações e, sobretudo, inscreva-se no nosso canal, que é o Rede Brasil Oficial. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio do Teologia Viva.